Olá, criptomaníacos! Será que o Jeffrey Epstein é o Satoshi Nakamoto? Será que entramos de vez em bear market, com o Bitcoin aqui, ó, 73 mil dólares? Será que você que tem altcoins deveria trocá-las todas por Bitcoin ou por alguma outra coisa? São muitas questões a serem discutidas no vídeo de hoje. Então vou tentar resolver uma a uma aqui ao longo de todo o vídeo. É importante que você acompanhe até o final e que deixe o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Afinal, teremos aí um longo período onde cada decisão sua vai resultar num grande impacto daqui a alguns meses. Bora lá? Primeira questão. Já não bastava esse bear market, essa sensação de perda contínua com o BTC, que vem caindo aí há 4 ou 5 meses, agora a gente tem a notícia aí de que, dentre aqueles e-mails do Jeffrey Epstein, que para quem não lembra é aquele cara da elite envolvido aí com celebridades, políticos, que tem uma ilha paradisíaca, onde ele fazia coisas muito erradas com crianças, políticos, celebridades, grandes empresários mundiais. E que, digamos que alguém levou ele para o outro lado, né? Dizem que ele fez isso por conta própria, a gente sabe que não é verdade, ele tinha muitas informações e ele saiu dessa para pior, no caso dele. E entre os e-mails ali que foram encontrados, agora vários estão associando ele a figuras conhecidas do Bitcoin, a empresas conhecidas do Bitcoin. O cara investiu diretamente em empresas que fazem parte da infraestrutura do sistema Bitcoin. E algumas pessoas começaram a falar que ele poderia ser o Satoshi Nakamoto, porque ele investiu no MIT, lá antes da invenção do Bitcoin e tudo mais. Não, pessoal. Ele estava envolvido com diversas empresas, com Coinbase, estava investido com, de certa forma, com a Tether, Blockstream, se eu não estou enganado, enfim, várias empresas do setor. E as pessoas falam assim, será que isso não compromete o Bitcoin? Na minha visão, na verdade, isso reforça como o Bitcoin é diferente de todo o sistema. Esse cara, ele faz parte de uma elite, e é incrível como essa elite é toda integrada, né? É um pequeno grupo de pessoas, estamos falando de 100, 200 pessoas que controlam o mundo e estão envolvidos em tudo que existe no mundo. Então, o Bitcoin faz parte do mundo, obviamente as pessoas também têm interesse, estão envolvidas nesse cenário. Agora, se pelo lado tradicional esse cara conseguiu controlar tudo, banco, políticos, empresas, porque ele tinha ali, digamos, informações, vídeos, e-mails de todas as pessoas e podia colocá-las contra a parede, né, ameaçá-las. No Bitcoin não. O investimento que ele fez não foi possível alterar em nada no Bitcoin, porque o Bitcoin é descentralizado, o Bitcoin é agnóstico, o Bitcoin não quer saber qual é a sua preferência, se você é bonzinho, se você é malvado, não quer saber se você subornou A, B ou C. O sistema do Bitcoin, ele não muda. Ele faz o que ele tem que fazer. A estratégia dele para atacar o sistema tradicional foi buscar aquelas figuras centralizadoras de poder. Pegar os presidentes de empresa, os políticos, as pessoas que mandam em determinadas áreas da sociedade. E ele controlou essas pessoas com isso. No Bitcoin, essa figura não existe. E mesmo se fosse encontrada, por exemplo, Satoshi Nakamoto fosse encontrado, ele não tem poder sobre a rede do Bitcoin. A rede do Bitcoin é agnóstica, a rede do Bitcoin é descentralizada, a rede do Bitcoin é inconfiscável. Por mais poder que você tem aqui no nosso mundo físico, isso não altera nada os incentivos da blockchain. Mas vamos falar sobre o preço do Bitcoin, que infelizmente continua caindo. E está cada vez mais com cheiro de bear market. Como eu falei para vocês, a gente perdeu esses 74 mil dólares no gráfico semanal, lembrando que a semana só fecha no domingo, vai confirmar o bear market. E confirmar tudo aquilo que vinha sendo dito em relação à bandeira de baixa. O gráfico diário mostra para vocês justamente este canal vermelho, que é a bandeira de baixa, né? E há muito tempo eu falo para vocês que essa formação aqui, quando ocorresse o rompimento por baixo desse canal, seria confirmação de bandeira de baixa, o preço tenderia a cair na vertical, muito rapidamente. É exatamente o que estamos vendo. A partir do rompimento dessa bandeira de baixa aqui, nos 86, o preço ele desabou.
Ele derreteu direto até os 73 mil dólares, confirmando, portanto, essa bandeira de baixa. E o problema aqui é que a bandeira de baixa, o alvo dela é o tamanho do mastro. Eu até marquei aqui tracejado para vocês, né? A altura desse mastro, e quando jogamos para cá, vocês vão perceber, deixa eu tirar aqui do automático, vocês vão perceber que a gente está falando do preço descer até aqui, ó, pouco abaixo dos 60 mil dólares. No caso aqui está vindo até os 57 mil dólares. Então é uma queda violenta, é uma tendência de queda violenta, lembrando, temos que aguardar o fechamento no domingo. Tá? Se fechar abaixo de 74, a tendência é essa. É continuar derretendo até essa região de 57 mil dólares. E eu vou explicar para vocês os pontos interessantes de compra, como que você deveria se portar ao longo dessa queda. Mas antes eu quero falar com você que está alocado em altcoins. Você está na expectativa de ganhar muito dinheiro com altcoins, mas eu quero que você lembre o seguinte: altcoins não sobem com o Bitcoin caindo. Não sobem. O único jeito da altcoin subir é o Bitcoin bull market. Portanto, antes da altcoin subir, o Bitcoin precisa subir. Então, por que você vai ficar alocado em altcoin? Se você pode ganhar com a subida do Bitcoin e depois sim migrar para altcoins e ganhar com a subida dos altcoins. Aí você ganha nos dois movimentos. Não faz sentido ficar alocado em altcoins, porque elas vão cair mais enquanto o Bitcoin estiver caindo e elas não vão subir quando o Bitcoin começar a subir. Então você tem que fazer uma migração para o Bitcoin ou para ativos atrelados ao Bitcoin. E por que eu falo ativos atrelados ao Bitcoin? Se o Bitcoin já está depressivo aqui com uma queda de 40% ou mais de 40%, imagina, por exemplo, a Strategy, a empresa lá do Michael Saylor, né? Que compra Bitcoin toda semana. Ela, em relação ao topo, não sei se dá para ver direito aí, ela já caiu 77%. Ela já caiu praticamente 80%. Isso sim é uma queda de bear market. Isso sim é uma queda de extensão total do ciclo de baixa. O Bitcoin, quando completa o seu bear market, ele completa por aí, né? Entre 70% e 80% de queda. A Strategy já caiu isso. Ela já está muito esticada para baixo. Então, você que quer ter exposição a um ativo mais volátil, isso aqui é mais interessante. Porque se o Bitcoin volta a subir, a Strategy que está tão esticada para baixo, ela tende a ter uma valorização superior à do Bitcoin, na minha visão. Então, eu ainda não fiz, tá? Não fiz. Não comprei Strategy aqui, mas eu estou cogitando fazer isso. Pegar uma pequena alocação, realmente pequena, e colocar em Strategy para pegar essa reversão. Isso pode ser mais interessante para você do que ficar alocado em altcoins no momento onde elas não vão subir. Elas não sobem enquanto o Bitcoin não tiver ali uma bull run, não tiver uma subida considerável. Lembrando para você que está no Brasil que sim, você consegue comprar ações da Strategy e de outras empresas expostas ao Bitcoin aqui na Quantifury. A Quantifury, além de comprar e vender Bitcoin e altcoins, também tem acesso aqui a todas as ações ao redor do mundo, incluindo da Strategy. Bora voltar para o gráfico. Estou no gráfico semanal do Bitcoin para a gente ver como o movimento atual ele está exatamente igual ao movimento do ciclo anterior. Aquela tendência histórica do preço desabar, perder a média de 50, descer até a média de 100, retornar para testar a média de 50 como resistência e falhar, como estão vendo no X, né? No 38,2 da Fibonacci. E aí desabar até o fundo, que quer dizer, a gente sempre acha que é o fundo, né? Então lá em 2022, o fundo está aqui, né? Porque é o mesmo fundo que a gente teve aqui atrás. Não era isso que a gente falava? Não foi o fundo, né? O preço continuou caindo a partir dali. E a gente está no mesmo momento agora. Depois de todo esse movimento de reteste na média de 50 e aí desabar, agora a gente acha que o 74 pode ser o fundo, como eu falei para vocês. Isso vai ficar confirmado no domingo. E é mais natural a gente esperar pela continuação da queda como aconteceu no ciclo anterior. A parte boa disso é que o pior já passou. Estão vendo? Lá no ciclo anterior, o pior já tinha passado. Praticamente depois disso, é uma queda relativamente pequena e aí o preço lateraliza até o fim do bear market. Então nós
poderíamos aqui com essa queda ir para aquela região dos 60K, 57K que a gente viu no início desse vídeo, e o preço ia ficar nessa região. E quanto mais tempo ele ficar nessa faixa de lateralização no fundo, mais tempo a gente tem para acumular Bitcoin no fundo e ganhar 3, 4, 5, 8 vezes quando o preço voltar a subir. Então é aqui que criam-se os ricos. Quem fica rico com Bitcoin é quem entende que a hora de comprar é a partir do rompimento desse suporte e essa lateralização de fundo. Tá? Seja ela em 65, em 60, em 55. Essa região de fundo é o momento de compra, e aí sim, aquela pergunta que vocês fazem, né? Ah, Guilherme, tem que vender o meu carro, a minha casa, a minha avó e botar tudo em Bitcoin? Eu tenho que pegar o dinheiro emprestado e comprar Bitcoin? Eu sempre digo para vocês, não faça isso. Não faça isso. Exceto em fundo. Quando o preço está muito esticado para baixo, ali vale a pena você aumentar um pouco o seu nível de risco. 60K, na minha visão, permite uma entrada mais agressiva. Fazer coisas fora do padrão. Ah, vou vender o carro, eu consigo ir para o trabalho de ônibus, vou vender meu carro e colocar em Bitcoin. Nesse ponto, 60K, eu já acho que não é ideia de maluco. Não é ideia de louco. Porque em todos os ciclos, quem fez isso se deu muito bem. Não instantaneamente, vamos lembrar, né? Não instantaneamente. Está falando do quê? Você vai se dar bem lá para 2027. Se você consegue suportar essa dívida ou essa maior exposição ao risco durante um ano, pô, maravilha, pode funcionar muito bem para você. Mas antes de atingirmos esse fundo do poço histórico, existem vários suportes muito importantes, que eu quero que vocês acompanhem aqui. Esse gráfico é interessante porque ele mostra para vocês, primeiro, as três linhas, as três médias móveis principais do gráfico semanal. Nós temos a 50 na cor amarela, a 100 na cor azul, que perdemos recentemente, e a 200 na cor vermelha, que geralmente essa região da média de 200 é o fundo do poço de um ciclo. Tá? O preço cai até ela, vocês vão ver que ela está aqui ao redor de 60 mil dólares. Como perdemos a média de 100, a linha azul, a tendência seria o preço derreter até a linha vermelha, correto? Só que antes dela, nós temos aqui a alta histórica do ciclo anterior. Tá? All-time high previous cycle. Tá? Essa linha tracejada laranja. Os 69 mil dólares. O topo de 2021. Que historicamente serve como suporte. Está bem perto da gente, né? Nós estamos aqui em 73. E essa linha está em 69. Então, muito próximo de onde a gente está, tem a alta histórica do ciclo anterior, que, tirando o último ciclo, sempre foi o ponto limite para a correção. Quando o preço entrava em bear market, ele parava onde? Ele parava ali, na alta histórica do ciclo anterior. Então, 69 mil dólares já é um suporte onde o preço, teoricamente, poderia parar. Rompendo esse suporte de 69 mil dólares, aí sim, o preço ele desaba para a média de 200, mas lembrem que no ciclo anterior não parou na média de 200. Foi o primeiro ciclo onde rompeu a média de 200 semanal. E logo abaixo dela aqui, nós temos a linha verde, que é o preço realizado. É o preço médio histórico do Bitcoin. Então, se pegar todo mundo que comprou Bitcoin, se fizer um preço médio, vai bater aqui em 55 mil dólares. Isso forma aqui esse retângulo entre a média de 200 e o preço realizado. Essa é a zona, esse é o alvo perfeito. Tá? Se tivesse falar assim, Guilherme, aponte a região perfeita de compra, se o preço chegar lá. Para mim, essa é a região perfeita. Entre a linha vermelha, a média de 200, 60 mil, e a linha verde, preço realizado, 55 mil. Tudo que você puder comprar entre 55 e 60, se o preço chegar lá, aí é válido. Aí é válido. Você olhando para longo prazo, é sensacional. Seria a compra perfeita, na minha visão. Eu não sei se o preço vai chegar lá, mas se ele chegar, tenha uma reserva para fazer a sua loucura. Se você gosta de fazer loucura, a loucura está ali. Esse é o retângulo do milhão. Quem comprar ali e tiver a paciência de aguardar meses ou alguns poucos anos, vai mudar de vida. Mas imagina você guardar todo o seu dinheiro para esse retângulo, para essa área, para esse alvo, e o preço vir lá. Aí, ó, se ferrou, perdeu a oportunidade de comprar. Então, qual que é a estratégia mais adequada para quem tem dinheiro para comprar, ou quem recebe salário aí, né, todo mês? Bom, você pode fazer faixas de compras.
onde as faixas mais altas você faz uma alocação menor e as faixas mais profundas você vai aumentando essa alocação. Mais ou menos vocês estão vendo aí no gráfico, né? Estão vendo desde o rompimento da média de 100, o preço desabando e várias marcações, várias faixas verdes, né? Então, desde lá dos 85K, já era uma zona interessante de compra, porque o preço poderia voltar. Então, você tinha ali uma faixa para fazer uma entrada. Aí, 75 a 80K, outra faixa. 70 a 75K, 65 a 70, 60 a 65 e 55 a 60 como última faixa aqui. A faixa mais pesada no seu caso, né? Se você faz uma distribuição, você coloca valores a cada entrada nessas faixas, você vai ter uma exposição maior do Bitcoin conforme o preço for caindo. Isso te permite aproveitar o movimento de queda sem arriscar tudo num alvo lá embaixo, que às vezes não vai ser atingido. Assim como o 150K lá em cima não foi. O alvo não estava no 150? Não chegou. Quem disse que o alvo lá embaixo, no 55, no 60, vai chegar? Então, para evitar esse erro, você pode fazer o aumento da sua exposição a cada faixa que o preço for atingindo na direção da média de 200. Porque sim, o Bitcoin vai subir, como ele sempre subiu. E por que eu tenho essa convicção? Porque não faz sentido a gente viver num mundo digital, num mundo de inteligência artificial, onde robôs estão cada vez dominando as atividades e a moeda ser física. Um pedaço de pedra, de ouro, de prata ou papel moeda. Não faz sentido. O dinheiro ele vai precisar ser digital, ele vai precisar ser descentralizado para atender as demandas desses robôs, dessas inteligências artificiais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Agora existe, a inteligência artificial criou sites, tem aqui, ó, rentahuman.ai, alugueumhumano.ia, traduzindo aqui para vocês, né? O que é isso? É a inteligência artificial contratando humanos para fazer atividades que ela não consegue fazer, porque ela não tem corpo. Se ela não tem corpo, ela precisa, para algumas atividades específicas, contratar um humano. Então não é um humano contratando a inteligência artificial, é a inteligência artificial contratando o humano. E o humano colocando aqui, colocando o valor dele. Aqui. O Alfonso Ramírez está cobrando $50 por hora. E qual é a moeda que a inteligência artificial paga para o Alfonso Ramírez? É dólar? Não. Stablecoin. Paga em USDT. Paga em Bitcoin. Acredita? Essa é a moeda do site, da inteligência artificial. Contratando pessoas de carne e osso para trabalhar para ela. O mundo está invertendo. A inteligência artificial começa a contratar a gente. E ela vai pagar o teu salário em criptomoedas. Ela vai fazer transações entre inteligências artificiais em criptomoedas. Essa é a moeda do futuro. A moeda do futuro não é a prata, nem o ouro, nem o dólar. Então a gente está muito no início de um processo que ele é violento. Ele vai mudar muito da estrutura que a gente conhece hoje. Empregos da forma que a gente conhece hoje eles vão ser completamente alterados devido à inteligência artificial. E a forma de pagamento pelos serviços que a gente presta também. Então isso aqui é muito para frente que eu estou falando. Mas é uma direção. Essa direção que mostra para mim com certeza de que a moeda vencedora será o Bitcoin. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.